Calheiros falando, é isso, Nando? Exatamente, ele faz um resumo, né, dos indiciamentos relacionados apenas ao presidente da República, mas são 66 indiciados, além do presidente, os 3 filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, ex-ministros, ministros, inclusive Tem Marcelo Queiroga. o presidente, os 3 filhos, 4 ministros e 5 deputados federais, Isso. como figuras públicas, né, que ocupam cargos públicos. Exatamente. Então o Renan Calheiros faz um apanhado geral, aí, um resumo, né? Como é muita coisa, um resumão, né, de 3 minutos. Vamos lá. Mas vamos acompanhar o que disse aí o E você relator. já responde a pergunta do dia. Você acha que os indiciamentos relatados ao final da CPI Covid são justos? São justos? Sim ou não? Vamos ver o que disse Renan Calheiros. Esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. O governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública, de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível apontando o alto risco dessa estratégia. Outra bandeira do governo federal, durante a mais grave crise sanitária que assolou o país, senador Fernando Bezerra, com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como de outros fármacos, como a ivermectina e a azitromicina, mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. A opção levada a cabo, sobretudo pelo chefe do Executivo Federal, contribuiu para a aterradora tragédia, na qual centenas de milhares de brasileiros foram sacrificados e outras dezenas de milhões foram contaminados, muitos ainda sequelados. A história não perdoa os omissos e condenará os covardes. A comissão obrigou o governo a abandonar a inação e o negacionismo para correr atrás de vacinas que lá atrás recusou, boicotou, desdenhou das suas eficácias. São vidas preservadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que tenhamos uma das maiores letalidades do mundo pela incúria do governo federal. Esse é o nosso maior legado, vidas. Bom, tá aí um resumo, né, do que foi a leitura do relatório final da CPI Covid no Senado brasileiro. Após a leitura do relatório... Você quer saber quais são os 9 crimes, rapidinho? Os 9 crimes atribuídos ao presidente. Ao presidente, sim. Foi o que acabou de falar. Antes da reação do filho do presidente. Vamos lá. Epidemia com resultado de morte, é o artigo 267.
Infração de medidas sanitárias preventivas, artigo 268 Aí do Código Penal. O não uso de máscara, não incentivar as pessoas a não usarem ou não se vacinarem. Charlatanismo, artigo 283. Envolve os remédios, né, que sem efeito. Cloroquina, etc. Incitação ao crime, artigo 286. Que seria de desobediência incitar as pessoas sanitárias. a não usar máscara, Exatamente. a imunidade de rebanho, né? Falsificação de documento particular. Aí já é pesado. Que é aquela história lá do que ele disse que tinham feito um relatório da Mudaram, envolvendo a Covaxin, né? A quantidade de pessoas vacinadas, aquele relatório que aquele funcionário... As certidões de óbito, né? Onde o presidente alegou que o número de vítimas no país foi superestimado. Isso, perfeitamente. Né? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, artigo 315. Se isso for comprovado, pode gerar um processo de improbidade administrativa. Sim. E isso, para um agente político, é letal, porque pode gerar cassação. Prevaricação, artigo 319, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei. Crime contra a humanidade, foi a demora para comprar a vacina, os 100 e-mails da Pfizer. No meu entendimento, um dos gestos mais graves descobertos por essa CPI. Quando o governo brasileiro fala não para a vacina da Pfizer. Exatamente. Ignora. E o nono, crime de responsabilidade e violação de direito social, artigo 7º da Lei 10.079, crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Agora vamos ver como foi a reação do filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, ao saber do relatório da CPI, ao saber que o pai foi indiciado em 9 crimes pela CPI Covid. Perguntaram pro Flávio, né? Você sabe se seu pai já recebeu o relatório, como é que ele reagiu ou como é que ele deve reagir ao receber? Aí o Flávio Bolsonaro respondeu isso aí. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? Que não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto. O presidente deu gargalhada na falta de ar. O presidente deu gargalhada quando mandou a mãe comprar vacina. Presidente, a gente tem um respeito pelo cargo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é a maior autoridade desse país. Vossa Excelência, tenha certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Esse relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. Presidente, o país precisa de afeto. De afeto. E as imputações que estão sendo feitas contra a sua administração e contra a sua pessoa são imputações muito sérias. E rir nesse momento, não creio que seja uma risada de alívio. Pelo contrário, a sua risada de temor. Porque a justiça vem pelos homens e vem pela justiça divina. Bom, nós vimos a reação do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, ao saber que o pai foi indiciado em 9 crimes na CPI. Ele imitou aquela gargalhada, né, aquela risada tradicional do Bolsonaro, marcante até. E depois a resposta do presidente da CPI, Omar Aziz, dizendo, né, em suma, de que não é para rir porque a situação é dramática e que, na verdade, a risada não é jocosa e sim de temor, ela esconde uma preocupação por parte do presidente. Nando, agora a CPI, ela não terá mais personagens políticos. Não. Agora, ela será resumida a letra fria da denúncia, que consta em 1.100 páginas.
O que a gente viu aí do senador Flávio Bolsonaro? Uma narrativa política. O que ele faz? Ele descredibiliza, e foi esse o papel do governo, dos senadores que apoiam o governo, durante toda a CPI, descredibilizar aqueles que estão investigando, principalmente na figura desgastadíssima de Renan Calheiros, que é o personagem principal. O personagem principal da CPI não é o presidente da CPI, é o relator. Porque o relator é que vai traduzir ali, né, como ele fez em 1.100 páginas, toda a apuração, toda a investigação. Então vai acabar essa narrativa política, esse desgaste, muita gente chamando de circo, e muitas vezes foi mesmo. Situações, embates, conflitos com narrativas políticas que não levaram a nada. Lembra que a gente falava aqui, Nando? O que significa? Um chamou o outro de bandido e etc. Pro relatório da CPI, nada. Então agora ela ganha uma proporção diferente, que é a denúncia. Exato. E a denúncia, se estiver muito bem embasada, e parece-me que está, porque pesquisadores, cientistas, médicos ajudaram na composição desse relatório, ela pode levar a consequências seríssimas. A consequências seríssimas. Uma coisa é o Renan Calheiros falar, olha, o presidente está sendo indiciado em 9 crimes. Ele, como uma figura política desgastada, talvez não passe o peso disso, por ser uma figura em descrédito politicamente no país. Mas o processo é outra conotação, Nando. É outro peso. É o peso da denúncia. É oficializar e traduzir aquilo que ele está acusando. Então acabou a narrativa política. Existe um relatório, como o presidente da CPI disse, que vai ser discutido em universidades, em programas, em rodas nos bares e etc. Uma coisa é a narrativa política, que aconteceu o tempo todo nessa CPI. Outra coisa é o processo de 1.100 páginas. Ninguém, mesmo que seja o presidente, quer ter uma acusação de 9 crimes nas costas. Então, ele tem que estar preocupado, sim. Ele e as outras 65 pessoas. Ele e as outras 65 pessoas. Existem situações gravíssimas descobertas por essa CPI. Querendo ou não, a CPI, repetindo, teve toda essa conotação política, os caras jogando pra torcida, porque passaram o tempo inteiro na Globo News, na CNN, na Band News, os canais de notícias 24 horas, né? Muitos fazendo campanha para governador ou para continuar no Senado o ano que vem. Mas agora, o Flávio Bolsonaro, o presidente, os deputados federais, lá o Reinaldo Barros, os ministros e ex-ministros, eles não vão mais enfrentar... Ricardo Barros, desculpe. Eles não vão mais enfrentar os personagens políticos que estão ali denunciando. Eles vão enfrentar um processo, a lei. Então qual é o próximo passo agora? A CPI condena alguém? Não, ela não condena. Ela faz um trabalho de investigação e tem todas as prerrogativas de cunho policial mesmo. A gente viu o tempo todo o presidente da CPI ameaçar de mandar a viatura buscar, prendeu um sujeito que mentiu lá, né? Acusado de ter mentido. Então ela tem esse poder. É a mesma coisa que a polícia faz. A polícia descobre o ilícito, investiga e busca as provas para poder relatar. É como relatar um inquérito, o relatório da CPI. E agora ele é levado para onde? Para a Procuradoria da República. O que é a Procuradoria? É o Ministério Público Federal. Então, na figura do Aras, não é isso? Que é o procurador, e de todos os procuradores, essa denúncia será analisada. E aí, a Procuradoria tem que se definir se ela aceita a denúncia, se tudo que consta ali nessas 1.100 páginas está subsidiado, está bem embasado para oferecer ou não a denúncia. Estando embasado, leva-se à justiça. Então, não se tem mais aquele embate, aquele conflito político, aquele circo que a gente viu acontecer até agora. Dos dois lados. Agora virou um processo.
E um processo tem peso grande, Nando. Só duas coisas muito importantes nesse contexto todo que você está falando. Primeiro, não foi o Renan Calheiros quem imputou os crimes, tá? Não. Foi um departamento jurídico e o responsável por isso, estudar na USP, o cara tem que ser mais ou menos para conseguir passar para estudar na USP? Ou tem que ser bom? Tem que ser bom. E para dar aula na USP? Tem que ser bom Melhor dos bons, ainda. né? Exatamente. Então, Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça do Brasil, professor da USP, um jurista gabaritadíssimo. Foi ele quem estabeleceu quais os crimes segundo as provas que a CPI. Então o relatório foi feito por um departamento jurídico muito competente. E outra coisa, cada senador sentado ali, é claro que cada um tem a sua corrente política, né? Tem a sua ideologia, o seu pensamento, mas cada gabinete ali tem profissionais, principalmente da área jurídica, muito competentes. A gente percebeu durante toda a CPI os telefones dos senadores tocando, não é? Aquilo ali é assessoria. Passando informação o tempo inteiro, em cima daquilo que o depoente está falando. Olha, mas pega ele, fala... Existem pessoas que estão ali para isso. O que a gente viu aí, a leitura do relatório, é só a fachada. Não é isso? É só o produto final. Só que agora, essa fachada, todo esse espetáculo, vamos colocar assim, acabou. Virou um processo. E ninguém quer ter uma acusação nas costas, Nando. Absolutamente ninguém. Mesmo que o senador Flávio Bolsonaro tente desdenhar, dando essa risada, reproduzindo a risada do presidente. E outro detalhe importantíssimo, Lincoln, é o seguinte: por que o Arthur Lira estava desesperado ontem e não deu certo, graças a Deus? E saiu derrotado o Arthur Lira. Foram derrotados. Aliás, eu estava olhando a votação ontem, não se alcançou o número final de votos. O 308 passou faltaram, com 297. Faltaram 11, não é isso? Faltaram 11 votos para passar essa proposta. Então o Arthur Lira, ele quebrou a cara ontem. Ele tinha muita convicção e ele é um presidente, um dos presidentes da Câmara dos Deputados que mais conseguiu emplacar pautas, ou seja, tudo que ele quis fazer ele conseguiu, mas nessa ele dançou. Exato. E perde força. Porque, ao mesmo tempo em que ele anuncia um gesto para diminuir, para enfraquecer o Ministério Público, a partir do momento que ele perde a votação, ele enfraquece e o Ministério Público cresce. Ele até disse o seguinte: olha, o jogo só acaba quando termina. Não é? Ele saiu revoltado e pode colocar de novo essa matéria em votação. Ele saiu derrotado. Agora, não há mais clima. Não que deputado que vai virar o voto? Ixi. Que deputado que vai virar o voto? São 297, Nando, que 297 votaram favoráveis. Estava de 308. Eu estava olhando a lista de votação, os deputados federais aqui de Ribeirão Preto, o deputado Baleia esteve ausente, não participou da votação, e o deputado Ricardo Silva votou contra a medida do presidente do Congresso, Arthur Lira. Né? Então não passou. O presidente do Congresso, ele ficou sem graça. Ficou sem graça porque ele tinha uma convicção. Tão revoltado. Porque ele tinha tanta certeza que passaria a matéria. Isso está implícito nas declarações dele. Aqui, comigo é assim, bateu, levou, não é assim que ele falou? Exato. Bateu, levou. E ele, não sabemos se ele vai insistir nessa pauta. Mas... Ontem não foi um bom dia para o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, eu não entendo muito disso, viu, Lincoln? Peço até a sua ajuda no sentido de me corrigir, de me orientar, mas eu acho que não pode voltar mais agora, porque ela foi mexida e foi colocada em votação. Como perdeu, na hora, ele falou assim, não, então eu vou botar em votação de novo, mas o texto original. E aí houve um quebra-pau sensacional lá, não deixaram, ele encerrou a sessão. Então, a partir do momento que encerrou a sessão... não se pode repetir matérias. Não pode repetir. Por exemplo, a questão da urna eletrônica. Por que é tratado como caso encerrado? Porque já foi votado no Congresso, não pode. Regimentalmente, você não pode. Você pode elaborar um projeto diferente. Isso, diferente. Aí tem que fazer outro para poder botar em pauta. Né? Agora são 6h48. E aí, você acha que os indiciamentos relatados ao final da CPI Covid são justos? Sim ou não? Vota aqui na nossa enquete no facebook.com/Lincoln.Fernandes ou responda